Olá, Aboro Aboye, Mojuba, bom dia a todos, a todas, boa tarde, boa noite, que eu não sei qual é a hora que vocês vão assistir alguns cortes desta live que eu estou fazendo hoje, nessa quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Como eu falei na minha primeira aparição aqui, meu nome é William de Obaluayê, sou sacerdote de Orixá, tenho 30 anos de iniciado dentro do Candomblé, sigo a cultura tradicional iorubá desde 2011 e venho aqui, né, a primeira live que eu fiz foi conversa com Oxum, né, nós tivemos um bate-papo muito bom, interessante, no qual eu deixo bem claro aqui que meu objetivo aqui nas redes sociais não é trazer tipo de conhecimento que as redes sociais já estão aí bastante carregadas, né, de conhecimento, de explanação sobre culto de orixá, sobre Odu, sobre Ifá. Não que eu não tenha esse conhecimento, eu estudo, eu busco aprender e estamos sempre em evolução, mas eu entendo que nós também precisamos aqui nas nossas redes sociais trazer outros tipos de informação, né? Que não só essas informações que são muito pertinentes e positivas, né? Que alguns outros sacerdotes também realizam em suas redes sociais. Também não estou aqui para fazer consulta online, né, para ninguém, não é o meu perfil. Eu atendo as pessoas que me procuram pelo meu WhatsApp, ou me mandam mensagem nas redes sociais, ou vem por indicação de um amigo, de uma amiga. Então eu quero deixar isso bem claro aqui e dizer que nós estamos aqui hoje nessa quarta-feira para falarmos um pouco de Oiá, né? Falarmos desse orixá, trazer alguma mensagem que ela possa me engrandecer, né? Me permitindo levar alguma mensagem positiva para as pessoas. Hoje eu gostaria de falar com o Oiá sobre fé, né? O que é a fé para algumas pessoas? O que é a fé para todos nós, né? O que significa a fé? Bom, falar de fé é algo muito profundo, né, para algumas pessoas, porque cada um tem a sua forma de entender a fé, de entender esse sentimento e de buscar esse sentimento. Eu sou uma pessoa que entendo que a fé, ela tem que mover, sim, grandes montanhas, né, grandes... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, acho que ficou melhor. Grandes mudanças em nossas vidas, né? A fé, ela é algo insubstituível, porque você pode muito bem com um copo com água, né, realizar grandes feitos na sua vida e na vida de outro, né? E outras vezes não. Isso muito depende da necessidade, da situação da pessoa e do preparo espiritual que o sacerdote ou sacerdotisa possa ter. Então, antes de começarmos a falar dessa palavra, desse sentimento, desse poder grandioso que existe na fé de cada um de nós, eu quero aqui falar em português, é claro, sobre Oiá, o pouco que eu tenho aqui, né, de algumas informações sobre Oiá. Eu vou me permitir aqui a ler para vocês, né? Os símbolos de Oiá são o Idá, a espada, o Iuô, Efum, o chifre do búfalo, e os Otá, pedras originárias do rio Oiá. Vocês sabiam, acho que muitos sabem, né, que Oiá, na sua essência, né, na África, na Nigéria, ela tem um nome, tem um rio que leva seu nome, o rio Oiá, na Nigéria, né? Ela é das águas doces, ela é uma Iabá das águas doces, né? Então, para quem não sabe ou não tinha ouvido falar, eu estou trazendo aqui também essa informação. Pedras originárias do rio Oiá, né? Junto ao seu assentamento encontra-se o assentamento de Xangô, ou uma estatueta que o representa. O pote que contém o abô de banha
que banha os iniciados e os objetos sagrados de Oiá. Outro pote contendo água pura, que é dada para as mulheres que desejam tornar-se férteis ou para pessoas que almejam cura. Oiá, ela é uma grande mãe, um grande orixá que pode beneficiar as mulheres, né? Aquelas que têm dificuldade de engravidar. Essa é uma dos poderes de Oiá, e a cura de doenças também. Ela tem esse axé. Os seguidores de Oiá são reconhecidos por usarem um colar feito de contas de cor marrom, né? Em algumas outras cidades usam cores diferentes, mais avermelhados, né? Enfim. Isso é um basiquinho, né? Já tem muita informação por aí sobre os orixás, sobre Oiá, e informações muito mais profundas, né? Do que eu possa dar aqui a vocês. Então vamos lá no tema da fé, né? O que significa fé para alguns de nós? Bom, vou falar por mim, né? Eu sou um ser humano antes de qualquer coisa, né? Sou um sacerdote, sou um pai de família, tenho esposa, tenho filhos, e a vida tem me ensinado que a fé é uma mola mestra na minha vida, principalmente a fé que nós temos que ter no nosso caráter, nas nossas decisões, no nosso ofó, no que a gente fala, no que a gente propaga, no que a gente deseja para si mesmo e para os outros. Então é muito importante que a gente saiba que a fé, ela tem vários caminhos que a gente pode percorrer, né? Um deles é a fé no sagrado. A fé em alguma coisa, a fé numa pedra, a fé num copo com água, a fé no ibá de um orixá, a fé no que você fala, a fé no que você acredita. Eu acredito muito na existência do poder de Olodumare, de Deus e dos orixás. E Oiá, dentro dessa questão, ela nos traz a força do vento, a força dos raios, dos relâmpagos, dos trovões. Oiá, com a sua força excomunal, ela pode derrubar árvores centenárias, imensas, e isso numa representação no nosso dia a dia, no dia a dia do humano, né? Isso quer dizer que quem tem fé em Oiá, quem cultua Oiá, quem adora Oiá, quem respeita os conceitos espirituais de Oiá, ela com certeza, em nosso favor, em favor deste, ela vai derrubar grandes árvores em prol dessas pessoas, né? Ela vai derrubar grandes inimigos em prol dessas pessoas, né? Ela tem esse poder, ela é uma mãe, ela é uma Iabá, ela é a rainha, né? Ela é grande esposa de Xangô, do grande rei Xangô, o Bacossô, Ibaô Bacossô, Xangô, Lucossô Arabambi, Epa Oiaô, Oriri, Oiá Oriri, Oiá Iança. E Oiá nos fortalece muito as pessoas que acreditam nela, e com o seu poder de cura, com o seu poder de fertilidade, com o seu amor incondicional por Xangô, ela é também muito fiel a quem é fiel a ela. Assim como ela foi e é fiel a Xangô e Xangô a ela também é fiel com os seus filhos, com as suas filhas, né? E isso é um sinal muito positivo, né? Quando nós falamos da fé, né? Agora, nós precisamos entender que a fé, para ela funcionar, ela precisa ter um norte, ela precisa ter uma característica, né? E dentro dessas características eu coloco aqui que não adianta você ter fé em nada, ou em alguém, ou em alguma coisa, se você não pratica, né, aquilo que você acredita. O que adianta você pedir bênçãos para a sua vida se você é uma pessoa que só faz o mal para a vida das pessoas, ou que você ignora o sofrimento e a dor das pessoas? O que adianta você pedir bênçãos de prosperidade na sua vida se você entende que a prosperidade, ela só pode ser um bem único seu, e você não é capaz de dividir essa prosperidade com as pessoas, você não é capaz
realizar coisas com a sua prosperidade, não somente em seu próprio benefício, mas em benefício daqueles que o cercam, né? Veja bem, eu estou falando aqui da verdade absoluta do que eu acredito, tá? Não estou aqui questionando a vida de ninguém, o pensamento de ninguém, mas eu deixo aqui esse pensamento, né? Essa forma de entender. Então, você tem que buscar com a sua fé realizações na sua vida que transformem a sua vida, que realizem, te ajude a realizar desejos, né, sonhos, que você possa compartilhar com as pessoas, que você possa dividir ao conquistar, que você possa dividir. A primeira coisa é a gratidão. Gratidão não só a pessoas que te ajudam nesse caminhar, mas gratidão ao seu objeto da fé. Então, se eu tenho fé em Oiá e busco algumas bênçãos e peço a ela essa bênção, e através de Ebó, através de uma consulta, através de um Admun, Oiá me atende, o primeiro momento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que realizar nesse momento, após esse momento, essa realização desse objetivo, deste sonho, é agradecer a Oiá, é demonstrar a minha gratidão. Como que você pode fazer isso? Você vai procurar o sacerdote ou a sacerdotisa, ou vai no seu Ojubó, caso você tenha, de Oiá, o seu assentamento, e vai botar a sua cabeça no chão para Oiá, vai agradecer a Oiá, vai contar para ela o que aconteceu, como aconteceu, e que você reconhece que foi com a ajuda dela que você conquistou aquele benefício, conquistou aquela bênção, né? Isso para Orixá basta. Você não vai precisar necessariamente de fazer mais nada além disso, né? Quem precisa de Ebó, quem precisa de Admun, quem precisa de sacrifício somos nós. Orixá não precisa de sacrifício. Orixá não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos de Orixá. Então, quando você busca um Orixá, você tem que saber o porquê que você está buscando, quais são os seus objetivos. Você tem que procurar um sacerdote, uma sacerdotisa que consiga traduzir a palavra de Orixá para você corretamente. Você precisa também entender, né, isso é muito importante, que quando você busca um sacerdote, uma consulta oracular, você tem sim os seus objetivos, as suas necessidades, as suas questões, as suas perguntas. Mas o orixá, o sacerdote verdadeiro, ele não vai se importar num primeiro momento com o que você está buscando. Ele vai se importar com o que o oráculo tem a dizer para aquele consulente. Tá? Ele vai ouvir o seu destino, ele vai ouvir o seu ori através da consulta oracular. E pode ou não vir de imediato nessa consulta exatamente aquilo que o consulente está buscando, né? Muitas das vezes o oráculo vai dizer que aquilo é bem-vindo e outras vezes vai dizer que aquilo não é bem-vindo na sua vida, no seu destino. Por mais que você queira ou não queira, a palavra de Orixá precisa ser respeitada, precisa ser ouvida e entendida. É muito complicado, tá? O sacerdote, a sacerdotisa, que infelizmente existe, infelizmente acontece, que vive de acordo com a necessidade dos clientes que o procuram. Então ele não vai desvendar o seu destino, ele não vai desvendar o seu presente, o seu passado, o seu futuro. Ele vai em cima diretamente daquilo que você quer. Orixá falando que é bom ou ruim, para ele pouco importa. Ele vai tirar uma receita pronta de bolo para um ebó, para um admun, vai cobrar o valor que ele acha conveniente, a pessoa vai pagar e vai sair dali com a promessa de que aquele objetivo que aquela pessoa está procurando será resolvido. E aí, quando não é, ou o sacerdote ignora aquela pessoa, ou o sacerdote diz para aquela pessoa que o ebó que foi feito estava certo, mas que você deixou de cumprir isso ou aquilo. Ou seja, nunca é culpa do sacerdote.
Às vezes, muitas das vezes, a culpa recai sobre o próprio orixá e, na verdade, queridos e queridas, a responsabilidade é do consulente. Não adianta você procurar uma amarração se o oráculo disser que aquela amarração não vai fazer sentido na sua vida, que aquele relacionamento acabou, o ciclo acabou, o ciclo está morto e que você precisa tocar a sua vida para frente. Por que dizer o contrário? Porque muitos, querem apenas o dinheiro, o sacerdote ou a sacerdotisa. E o cliente, a pessoa que busca aquele sacerdote, também é o grande culpado das desgraças e dos problemas que acontecem por aí. Porque ele vai procurar a pessoa já com um problema e a solução. E o sacerdote tem que dar a solução. Se o sacerdote der a solução, ok. Se o sacerdote não der a solução, ele fala mal do sacerdote, ele fala mal da religião, ele fala mal dos orixás, e quando na verdade nem sempre aquilo está mais no caminho dele ou dela. Então nós temos que entender que o princípio de tudo, o princípio da fé, não é a fé cega naquilo que você determina que é bom ou ruim para você. É a fé na certeza de que você vai ouvir o seu sagrado, o seu interior, o seu ori, e que dali virão bênçãos positivas para a sua vida. Mesmo que isso signifique que não seja aquilo que você naquele momento está buscando. Tá? Então temos que ter muito cuidado quando falamos de fé. A fé cega, ela cega literalmente as pessoas. Ela te impede de enxergar um mau sacerdote ou uma má sacerdotisa. Ela te impede de enxergar um bom sacerdote ou uma boa sacerdotisa que está ali disposto a te ajudar, a te dar um caminho correto, seguro para a sua vida, para que você não erre, para que você não entre em desgraças, para que você não tenha problemas na sua vida. Mas a sua fé é tão cega que você não se preocupa com isso. E é dever, sim, do sacerdote ou da sacerdotisa ter essa responsabilidade. Saber separar o joio do trigo. Saber entender que ele ou ela está lidando com vidas humanas. E que muitas das vezes, por mais que o sacerdote precise, porque ele se dedica, porque ele estuda, porque ele passa por sacrifícios e iniciações para poder cuidar de si mesmo muitas das vezes e das outras pessoas, ele precisa entender que ele ocupa um lugar muito sagrado. Ele é um representante de Olodumare aqui na Terra, ele é um representante dos orixás aqui na Terra. Então, ele tem que ter a responsabilidade de não enganar as pessoas por questões, muitas das vezes, apenas financeiras. Tá? E o cliente precisa ser conduzido, precisa ser informado dessa responsabilidade dupla, mútua, de duas vias. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente almeja. Oiá é um orixá muito poderoso, é um orixá muito melindroso, ela respeita muito a união entre os casais, ela tem um poder, ela se transforma em búfalo, ela é mãe dos 9 filhos, ela tem uma ligação muito forte com a nossa ancestralidade, com o Egungun, assim como o Xangô. Então nós temos que ter muito cuidado com todos os orixás, muito cuidado, muito respeito com todos os orixás, porque cada um deles tem a sua essência, cada um deles são capazes de fazer grandes milagres na vida dos seus devotos. Nem sempre o fato de você ser filho ou filha de Oiá quer dizer que é só Oiá que vai resolver a sua vida. Muitas das vezes é um outro orixá naquele momento específico da sua vida. Mas Oiá, ela tem todo o poder que todo e qualquer outro orixá possui. Ela tem a capacidade de conduzir a vida do seu devoto plenamente. Por isso que na Nigéria há famílias que se especializaram e que cultuam Oiá há muitos e muitos e muitos anos, e vai passando de geração a geração.
né? Existe até aí um conflitozinho bobo, né? Eu digo isso de carteirinha, um conflito bobo, né? Que algumas pessoas dizem que ninguém precisa de Ifá, só precisa de orixá e vice-versa, né? Isso depende muito, porque é o destino de cada um, né? Você é um indivíduo único, você não tem uma outra pessoa viva na Terra igualzinho a você, com o mesmo destino que você, né? Com as mesmas necessidades que você. Então, possa ser que uma pessoa específica encontre num determinado orixá todas as suas respostas, todos os seus questionamentos respondidos ou não ao longo da sua vida, e tem pessoas que vão precisar uma hora de um orixá, uma hora de um outro orixá para as questões da sua vida sentimental, financeira, amorosa, saúde, né, e espiritualidade, né? Então onde eu digo que eu acho bobo essa guerra, esse bate-boca que às vezes tem nas redes sociais, né? Algumas pessoas da África, de Oió, da Nigéria, que diz que não, só quem cultua Xangô só pode cultuar Xangô, quem cultua Oiá só pode cultuar Oiá, quem cultua Ogum só pode cultuar Ogum. Talvez sim, talvez não, para várias pessoas, inclusive porque lá na Nigéria, os nigerianos, os africanos, eles têm uma prática milenar de culto de orixá, né? Eles não têm o peso ancestral que nós aqui brasileiros temos, né? Eles têm como que eu posso dizer, uma limpeza, né, astral, uma limpeza ancestral, né? Porque eles são geralmente, né, na sua grande maioria na África, eles vêm de uma família, né, ancestral que se cuida espiritualmente há várias décadas, há mais de 100 anos, 200, 300, 500 anos, naquela mesma linha, naquela mesma batida, né? Então, geralmente, essas pessoas ligadas a famílias espirituais na África, elas nascem, crescem e morrem dentro de uma família espiritual. Então, por exemplo, a minha ancestralidade, o que eu carrego, o meu carrego espiritual, o meu peso espiritual, ele é muito diferente, com certeza absoluta, de um nigeriano, porque na minha ancestralidade, que eu sou brasileiro, eu nasci aqui no Brasil, os meus antepassados não se cuidaram espiritualmente a vida inteira, todos eles, até a minha 7ª geração. E nós temos a dificuldade, inclusive, de identificarmos isso, né? Se realmente os nossos antepassados, seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, se eles cultuaram o orixá durante o seu período aqui na Terra. E já na Nigéria, já na África Ocidental, ou no Benin, ou em Oió, e em todos os seus estados, né? Eles têm uma vida plena dentro dos seus cultos, de Egungun, de Oiá, de Ogum, de Xangô, de Obaluayê, de Exu, de Ifá, de Orumilá-Ifá, de Oxum. Então, é bem diferente esse tema, é um tema, inclusive, que eu acho pertinente estar aqui agora falando, né, trazendo junto com o Oiá esse tema para que vocês possam entender e compreender que a nossa ancestralidade é uma e a deles é outra, e que isso nos faz, sim, diferentes. Então, quando você adentra o culto de orixá nigeriano ou africano, né, você precisa entender que a sua espiritualidade, ela é mais complexa, ela é mais quebrada do que as pessoas nativas da África, né, por todas essas questões que eu estou aqui colocando, né? E isso faz com que você aqui no Brasil tenha que entender que você, muitas das vezes, além de você ter a sua própria força, né, ou necessidade espiritual, você ainda pode trazer, e geralmente traz, né, as questões dos seus antepassados, né? A necessidade de ajudar os seus antepassados, através de você, de cumprir com a missão que eles não cumpriram aqui na Terra.
Desculpa. Então é muito importante que quando você procure um sacerdote, uma sacerdotisa, você vá com seu coração aberto, você vá com a sua mente aberta, vá disposto a ouvir a palavra de orixá, vá disposto a entender que aquilo que você está buscando, seja o que for, pode ser muito bom para você, como pode não ser, e o orixá vai te indicar isso na consulta, vai te responder isso na consulta, e não force nem para bem nem para mal, porque isso vai te trazer sérias consequências na sua vida, no seu dia a dia, né? Nesses meus 30 anos de iniciado no candomblé aqui no Brasil, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, e é fato, tá? Eu faço, eu aconteço, eu amarro, eu desamarro, eu curo, eu mato, mas a que preço essas pessoas fazem isso ou são capazes de fazer isso? E você sabe que toda ação gera uma reação, que tudo tem uma consequência na nossa vida, na vida de quem faz, de quem pratica a magia, de quem pratica o culto, de quem pratica o ebó, de quem pratica a consulta, e na vida de quem está pedindo, de quem está pagando ou não por aquele trabalho, por aquele serviço. Isso vai repercutir na vida de ambos de uma forma ou de outra. Não importa quem seja, não importa se foi com saber, foi com ciência ou sem ciência, se foi uma questão de uma pessoa sem maldade ou com maldade, vai voltar para você o bem ou o mal. Então, gente, se eu posso, através de olhar, né, no dia de hoje, nessa quarta-feira, trazer algum bom conselho para as pessoas, o conselho que Olhar traz, que William de Obaluaê traz, que esse filho fervoroso de Olhar, que ama Olhar, que ama Xangô, que ama todos os orixás, é deixar essa mensagem para vocês refletirem, pensarem sobre o que é a fé e o que ela é capaz de fazer. Ela é capaz de fazer coisas maravilhosas, mas a fé também, ela é capaz de destruir a sua vida, de destruir vidas, porque fé é igual caráter. Existe o bom caráter e o mau caráter. A fé, existe a boa fé e a má fé, né? A gente precisa saber, entender, compreender perfeitamente a diferença de uma coisa e da outra. Procure ter a boa fé, procure ter o bom caráter, procure se relacionar com o orixá de uma forma direta, de uma forma sincera. O orixá não é nenhum bicho de 7 cabeças. O orixá não é algo intocável, né? Você chega em orixá de todas as formas. Quem tem Ojubó chega ao orixá através do seu assentamento, do seu Ojubó. Quem não tem Ojubó chega através da natureza, né? Chega através do ar, do fogo, da água, né? Então não precisamos ter essa vaidade, essa loucura de achar que orixá é algo incomensurável, inalcançável, que para alcançar o orixá você precisa necessariamente de um sacerdote ou de uma sacerdotisa. Isso só acontece, meus amigos, aqui no Brasil, porque nós somos colonizados, né, e temos uma cultura basicamente católica, né? E no catolicismo funciona assim, né? Quem consegue chegar ao Papa? Todo e qualquer católico consegue chegar ao Papa? Não. Todo e qualquer católico consegue chegar a um bispo, um padre? Não. Né? Então, eles que criaram esse pensamento, e por causa da nossa colonização, por causa de como é a nossa história, foi a nossa história, dos nossos antepassados, isso se juntou, né? Se assimilou ao culto de orixá aqui no Brasil. Mas isso não existe no culto de orixá, nem no Brasil, nem na África, nem no mundo inteiro. Orixá é vivo nas nossas vidas 24 horas, para quem tem Ojubó, para quem não tem Ojubó. Você é um orixá vivo. Dentro de você, orixá está vivo. Todos eles. Basta você ter fé, basta você acreditar,
basta você chamar por ele, basta você procurá-lo através de um oráculo, através de uma consulta. Se você não tem condição, tenha fé. Por exemplo, como na África nos ensina, Oiá, na África ela é dona de um rio chamado Oiá. Então, se ela é dona de um rio chamado Oiá, qualquer rio, qualquer cachoeira que você vá, que você possa ir, rio de água limpa, lógico, você pode chegar dentro ou na beira desse rio, dessa cachoeira. Tomem cuidado para não entrar dentro de uma cachoeira e correr nenhum perigo de um rio. Então, na beirada, molhe seus pés, molhe suas mãos, lave o seu ori com aquela água, chame por Oiá, chame por Oxum, chame por Euá, chame por Obá, né? Por Iemonjá, que também é uma deusa de águas doces na África, na Nigéria, tem um rio que leva o seu nome, o rio Ogum, né? Então, gente, Orixá é vivo na natureza, Orixá é vivo 24 horas por dia em nossa vida. Você não precisa se escravizar para chegar até o Orixá, você não precisa se escravizar para receber as bênçãos de Orixá. Nós precisamos da ajuda de todo mundo, né? Eu preciso da ajuda de um sacerdote, você vai precisar, né? Mas fundamentalmente, Orixá está à sua disposição 24 horas por dia, na sua casa, na sua vida, na natureza, no seu dia a dia. Basta você acreditar, a fé, basta você ter essa fé, você ter esse entendimento. Que nós mais podemos falar. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa aqui na minha mensagem de Oiá, para ler um dos oriquis dela, não em Yorubá, tá? Porque nós não somos Yorubá, nós somos brasileiros, né? E a reza em Yorubá é em momentos específicos do culto de Orixá, para quem sabe, né? O que está lendo, o que está falando, né? Dentro do ebó, do Adimun e etc. Mas para a gente aqui normal, eu vou falar em português mesmo, vou escolher um aqui, vou ler para vocês, que possa ser não, com certeza esse que eu escolher aqui vai ter uma mensagem para alguém, essa mensagem de Oiá para alguém que está precisando de Oiá, alguém que está precisando de um conforto, alguém que está precisando de um alento, alguém que está precisando de uma palavra deste poderoso Orixá. Então eu vou pegar aqui um oriqui, vamos começar por um oriqui básico, simples, de Oiá, e vou ler para vocês esse oriqui. Vamos lá, nesse aqui. Oriqui, evocação de Oiá e Yansan. Oiá, salve Oiá. Ó Oiá, Oiá, eu te chamo. Oiá, de seios bonitos e redondos como um umbigo e que nos convidam e com eles brincar. Oiá, de seios bonitos e redondos como um umbigo e que nos convidam a apalpá-los. Minha mãe, que com a força do vento corta a copa das árvores. Oiá Lulu, não derrube em meu quintal as árvores arrancadas. Oiá que se veste de fogo. Procuramos tanto Oiá, mas não a encontramos. Fomos procurar Oiá na banca que vem de Obi, onde ela está mascando o Obi, mastigando o Obi. Procuramos Oiá durante muito tempo e não encontramos. Fomos procurá-la na barraca que vende Ossum, que é um pó vermelho, onde ela está se enfeitando com Ossum, com esse pó vermelho. Ela está passeando pela cidade. Oiá, você que não é maldosa, mostre-me o caminho, que eu não enlouqueça, Oiá, e de você que eu cuidarei. É de você que eu cuidarei. Bem, gente, esse oriqui aqui nos traz algumas mensagens importantes, até mesmo dentro do que eu estava falando, né?
que Oiá se está nesse momento se enfeitando com Oxum, né? Ela está se enfeitando para os seus filhos, para as suas filhas. Ela está mostrando a sua beleza, a sua força, o poder que ela tem de cortar a copa das árvores. É aquilo que eu falo no início da live, né? Da sua força, do seu poder. Ela é capaz, com seus ventos, com seus raios, trovões, ela é capaz de derrubar muitas árvores, das mais pequenas às maiores árvores que existem, né? na natureza. E isso quer dizer que ela é capaz, com a sua força e o seu poder, de aniquilar os seus inimigos, os nossos inimigos. E que para isso nós devemos ofertar a ela o obi, porque ela mastiga o obi, ela come o obi. Nós devemos ofertá-la a ela Oxum, que é o pó vermelho, para que ela possa se embelezar e embelezar os seus filhos e suas filhas, né? Nós devemos entender a sua beleza, né? Os seus seios fartos, como um umbigo, e que nos convidam a apalpá-los. Isso não tem nenhuma conotação sexual nisso aí, né? É uma forma de dizer que ela, com a sua força, com a sua beleza, né? Com a sua sensualidade, ela nos traz beleza, ela nos traz força, ela nos traz a alegria, ela nos traz conforto, né? O conforto de uma guerreira, de uma mãe que nos pega em seu braço, né? No seu colo. Então, gente, a gente precisa muito compreender que Orixá não é uma brincadeira. Orixá não é um faz de conta, né? Orixá não faz mágica à torta e à direito, né? Eu acredito que Orixá faz milagres, sim. Eu mesmo sou uma testemunha, né, Oiá, de grandes milagres na minha vida, nesses meus 51 anos de vida. Antes de eu me iniciar, durante e até então. Eu tenho muitos testemunhos da força de Orixá, do milagre, sim, que Orixá é capaz de fazer na sua vida e como fez na minha vida. Mas para isso, você precisa ter algumas características que vão te dar esse direito, essa bênção, né, de receber esses milagres na sua vida, né? A condução do seu comportamento diante do mundo, diante das pessoas, diante da natureza, né? O seu comportamento diante de Orixá. Gente, eu não quero ser redundante aqui, como eu falei, eu não estou aqui para vender magia, para vender promessas que eu não possa cumprir, para enganar vocês que eu, enquanto sacerdote, sou um orixá e vou resolver tudo da vida de vocês que vocês precisam. Não cabe isso para mim, não cabe. Eu estou aqui como ser humano primeiro, como um homem, como sacerdote, para trazer uma palavra. Eu estou cumprindo as ordens de Orixá. Orixá me deu o caminho. Use as redes sociais, fale o que você sente, fale o que você pense, fale de nós, da sua forma, da sua maneira, de forma simples e objetiva, para que as pessoas, pode ser que eu nunca tenha aqui nas minhas redes sociais a presença de 200, 300 pessoas numa live, ou a curtida nos meus vídeos de 500, 1.000, 2.000 pessoas. Eu não estou buscando isso. Mas se eu, através dessa minha fala, através dessa minha atitude de fé em Orixá, que eu acredito, se eu conseguir atingir uma pessoa, levar alguma palavra benéfica para essa pessoa, algum conhecimento mínimo sobre comportamento, sobre condução, conduta, eu já estarei satisfeito. Enquanto essa for a minha missão, eu estou me propondo a fazer aqui esporadicamente, não é quando eu quero, vai ser quando o Orixá determinar. Por exemplo, eu segunda-feira fiz a live falando com Oxum, me deu vontade no meu coração de começar por Oxum, né? Na terça-feira eu não fiz, ontem eu não fiz, né? E hoje, quarta-feira, eu me deu vontade
né? Vamos fazer uma live com Oiá, falando com Oiá, né? Poderia ser Xangô, poderia ser Exu, poderia ser Egungun, poderia ser Ogum, né? Mas hoje eu escolhi fazer, porque ela tocou no meu coração, no meu ori, então eu trouxe seu Ojubó aqui para minha mesa aqui e estou fazendo a live com ela. Com o Ogum eu não vou poder dessa maneira fazer, né? O dia que eu for fazer falando com o Babá Ogum, porque o assentamento meu de Ogum ele é imenso, ele é muito pesado, mas a gente dá um jeito, a gente arruma uma forma, né? Exu a mesma coisa, basicamente, mas eu vou poder fazer falando com o Ifá, com o Orumilá Ifá, trazer meu Ifá para cá, falando com o Obaluayê, eu vou poder trazer Babá Obaluayê para cá e falar com vocês, deixar gravado aqui para alguns as besteiras que eu estou falando, para outros as coisas bacanas, né? A mensagem bacana que eu possa deixar aqui. Então esse é o meu objetivo. Não estou aqui para virar o garoto TikTok, não estou aqui para ficar rico nas redes sociais, usando as redes sociais e nem enganando as pessoas. Quem quiser, quem tiver a necessidade, sentir em seu coração que amanhã ou depois quer ou precisa de uma consulta, eu jogo Merindilogum, jogo de búzios, jogo por Odu Ifá, que é o que eu aprendo, é o que eu estudo, tá? Faço ebó dentro daquilo que me é permitido fazer, né? Porque eu sou iniciado no Candomblé, tomei minhas obrigações até 14 anos, tenho o meu Ixefá, né? Então eu faço o que Orixá me ordena fazer, o que Orixá me outorga fazer, me permite fazer, e aquilo que eu não posso fazer ou que eu não deva fazer, eu falo com a pessoa: olha, infelizmente eu, enquanto sacerdote, não posso fazer isso. Posso te indicar, se você quiser, alguém que tenha mais preparo ou mais condição do que eu para fazer, tá? Mas quem quiser, me procure aqui no TikTok, me procure no meu Instagram, me procure no meu Facebook, me chama no WhatsApp, né? Posso, se houver interesse de alguém, depois deixar o meu número na minha página aqui no TikTok, mas eu não estou aqui com esse objetivo central. Tá? Eu estou aqui com o objetivo único de, sempre que possível, da minha parte, trazer para vocês a mensagem de Orixá, trazer para vocês a minha vivência, né? Os meus exemplos, bons e ruins, de tudo que eu já vivi, o meu testemunho, né? Do que é Orixá na minha vida, do que está sendo Orixá na minha vida. Não é nada fácil você viver uma vida dedicada ao sagrado, né? É muito complicado, sim, né? Você precisa abrir mão de muitas coisas para você aprender, para você se conhecer, né? Para você ter a humildade, principalmente, né? A pessoa, não o cliente, o seguidor, que uma vez ou outra precise de uma consulta, de um ebó, ele não tem essa obrigação. Mas nós, sacerdotes, os conscientes, né, temos a obrigação de estarmos sempre nos olhando para dentro de nós mesmos, curando as nossas doenças, curando as nossos machucados, nossas feridas, né, e usar todas as coisas ruins que nós já vivemos, já passamos, já enfrentamos e já vencemos com a ajuda de Orixá, trazer isso para a vida das pessoas, para apoiar as pessoas, para aconselhar as pessoas, mas tudo sempre com base naquilo que Orixá, numa consulta, dirá para aquela pessoa que está te procurando. Essa é a base que eu acredito, essa é a base que eu vivo há 30 anos. Eu uso os meus exemplos como uma base, um alicerce para fortalecer a outra pessoa, para que ela, estando passando por algo que eu já passei, eu possa ter o que eu tenha embasamento para poder dizer para essa pessoa: ó, calma, é assim, é assado, eu já passei por isso, se comporte assim,
tenha calma, tenha cuidado, não vá por aí, não é assim, entendeu? Ou dizer, poxa, eu nunca passei por isso, então eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te dar o meu conselho. Eu posso dizer o que eu acho que talvez faria numa situação como essa, tá? Mas o principal é o conselho de orixá. É o conselho que o orixá vai dar no Merindiro Ogum, através das perguntas, das respostas de sim ou não. E se a pessoa quiser seguir esses conselhos de orixá, do seu próprio ori numa consulta, e realizar os ebós, eu tenho a maior certeza do mundo, como nunca orixá me faltou, que orixá vai cumprir com aquilo que foi divinado, explicado, demonstrado através de uma consulta. Não aquilo que, nem sempre aquilo que as pessoas querem. Eu já busquei e busco meus mais velhos, meus sacerdotes. Eu quero isso, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. Poxa, fui lá determinado, né, com aquilo. E quando cheguei lá, consulta, Ifá, Oxum, Exu, Orixá, estava dizendo, não é esse o caminho. Você pode até trilhar esse caminho, você pode até ir por esse caminho, mas o Orixá está dizendo aqui que por isso, por A mais B, assim, assado, não é o melhor para você. E eu muitas vezes não ouvi. E apanhei. E errei. E como um bom ser humano, culpei os outros. Culpei as pessoas, culpei os sacerdotes. E hoje, nesse pouco de experiência que eu tenho, que é bem pouco, realmente é bem pouco, 30 anos não quer dizer nada, porque tem gente aí que tem 50, 60 anos de iniciado. E eu, nos meus 30, não vivi o que muitos dos meus mais velhos já viveram, né? Nem dos meus antepassados. Quando eu falo, não é só sanguíneos, os antepassados, os escravos que vieram para o Brasil. Então, gente, a gente precisa ter esse discernimento, tá? Se eu tenho mensagem, alguma coisa de bom para trazer para vocês aqui, nunca vai ser diferente. Vai ser sempre essa mensagem ou esse tipo de mensagem. Não procurem sacerdotes para atender às suas necessidades como verdade absoluta sua, porque nem sempre será. Se for, ok. Se não for, tenha a humildade, a dignidade de entender, de ouvir orixá, porque é a voz de Olodumare. Uma consulta oracular é a boca de Olodumare. É através de uma consulta oracular, do Merindiro Ogum, do Jogo de Búzios, do Iquim-Ifá, do Opelé-Ifá, que Olodumare transmite a sua mensagem para a pessoa que está buscando. Gente, eu não tenho como falar mais do que Olodumare, melhor do que Olodumare. Você não tem. Então, se você é teimoso ou teimosa e não aceita aquilo, então não procure um sacerdote, não procure o orixá, não busque o orixá, porque você vai estar se enganando, você vai estar se permitindo a ser enganado pelas pessoas que muitas vão se aproveitar da sua vontade, do seu desejo, para arrancar tudo que você tiver. E vão arrancar e não vão estar, sinceramente, fazendo nada de errado, até certo ponto, né? Porque é você que está permitindo, é você que está querendo aquilo, né? Então, você vai receber aquilo que você está buscando, ou não. Então, eu tenho esse exemplo, eu vivi isso na minha vida, eu errei muito, eu demorei muito a entender, a compreender que não é sacerdote que tem a palavra final, nem a primeira e nem a última. Que não é o Babalaô, que não é Yanifá, que não é o pai de santo, a mãe de santo. Quem tem a palavra, a primeira e última, sempre foi, sempre será Orixá. Então busque Orixá para conhecer um pouco da sua própria verdade, um pouco do seu momento que você está vivendo, encontrar caminhos que você possa solucionar alguns dos problemas que você está vivendo. Orixá faz coisas maravilhosas. Orixá tira a gente do leito da morte. Os orixás
tiram as pessoas são capazes de nos tirar, né, de um leito de morte, da total falta de dinheiro, de emprego, de saúde, né? Orixá nos ajuda, sim, pode nos ajudar sim a encontrar um novo amor, um grande amor em nossas vidas, mas a gente precisa entender que não é sempre, ou quase nunca é, da forma que a gente quer, como a gente quer, e sim da forma que precisa ser, da forma que tem que ser, na sua vida, na minha vida. Então, meus amigos, que Oiá, essa grande mãe, que hoje me deu essa grande honra, né, me permitiu essa grande honra de estar aqui hoje falando junto com ela, falando na minha humildade, na minha simplicidade. Eu quero crer, né, em algumas coisas eu falei aqui em nome dela, né, que essa fala, que essa mensagem toque no coração de quem que tiver que tocar, faça o bem para as pessoas, para aquelas pessoas que precisem desse bem, que precisem de acalanto, que precisem de atenção, que precisem de ouvir a verdade, ou a minha verdade, ou aquilo que eu acredito como verdade. Talvez para você possa não ser, poxa, legal, ótimo, então procure a verdade que te apetece, né? Tem muitas verdades por aí, muita gente cheia de verdades nas redes sociais, né? Que talvez você encontre nelas a sua verdade. E está tudo bem, é a sua escolha, é o seu direito, não é o meu direito. O meu direito é de estar aqui na minha rede social, falando a minha verdade, explicando o que eu penso, o que eu faço e o que eu sou. Porque essa rede social é minha, aqui eu posso. Eu não posso entrar na sua rede social e te dizer o que é certo e o que é errado para a sua vida. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não é pelo fato de eu ser sacerdote, de eu estar iniciado há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, ter tomado essa ou aquele, oiê, aquela obrigação, que eu sou melhor do que vocês. Muito pelo contrário, né? E muito menos eu sou igual ou chego à unha do dedinho do pé de um orixá. De forma nenhuma. Nós não chegamos. Ninguém. Não existe Arabá, não existe Babalaô e Anifá, pai de santo, mãe de santo, sacerdote disso ou daquilo, que chegue aos pés de orixá. Existe gente muito boa. Existe gente muito bacana, existe gente muito honesta, simples, verdadeiras, mas elas não cumprem mais do que com a sua obrigação de serem assim. Eu não sou de especial, não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém. E nem quero ser, porque estou ferrado. Se eu for querer ser o bambambão, o rei do bom caráter, o rei da dignidade, o rei da verdade, estou ferrado, porque eu sou ser humano, igualzinho a vocês. Eu erro pra caramba. Poucas vezes eu sou capaz de imediatamente no erro corrigir o meu erro, mas me esforço, me empenho todos os dias. É uma obra diária, é um trabalho diário. Você se autoconhecer, você se autocontrolar, você se autovigiar. Ter a humildade de ouvir as pessoas, ter a humildade de ouvir quando você está errado e entender, poxa, eu estou errado, eu preciso melhorar e correr atrás para melhorar o seu pensamento, melhorar a sua atitude, as suas atitudes, as suas ações como pai, como mãe, as suas ações como filho, filha, como marido, como esposa. Quem aqui tem essa capacidade? Seja sincero com você mesmo. Você está preparado para isso? Se você estiver preparado para isso, corra atrás. Busque orixá na sua vida, que você vai se dar muito bem. Porque não existe professor melhor neste mundo do que orixá. Orixá, todos eles são grandes professores, grandes
eles ensinam muito com a sua trajetória na Terra. Eles ensinam muito com os seus oriquis, com as suas rezas. Eles ensinam muito com aquilo que eles nos permite viver e passar. Eles estão me ensinando, eles estão te ensinando. Com certeza estão me ensinando muito nos últimos tempos. Tá eu aqui agora fazendo isso, fazendo essa live. Não sei quantas pessoas tem aqui assistindo ou não, de verdade. Eu recusei muito, relutei muito para fazer isso. Mas eu estou fazendo porque eu decidi ouvir Orixá. Eu decidi cumprir, né, com mais essa etapa da missão da minha vida, se é essa também. Eu estou aqui à disposição. Pode ter 10, pode ter 5, pode ter nenhum. Eu estou fazendo a minha parte. Orixá está vendo. Meu coração está aqui, ó, cheio de alegria e de amor de eu estar aqui fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é falar com o Orixá, falar de Orixá. Eu tenho essa honra, eu tenho essa oportunidade única. Eu estou aqui, eu estou podendo estar aqui na minha casa, ao lado de Oiá, nesta quarta-feira, falando dela, um pouco de temas que tá vindo na minha cabeça, com vocês, para alguém. Quer honra melhor do que isso? Quer felicidade melhor do que isso? Quantas pessoas, eu conheço vários sacerdotes, amigos meus, que não podem fazer isso. Hoje eles não podem mais, porque ficaram famosos, porque ficaram repletos de pessoas procurando eles para isso, para aquilo. Ó, legal. Mas se essas pessoas, eu converso com alguns desses meus amigos, eu sempre digo para eles, não se perde não se afasta não se afasta dos orixás, né? Dessa ligação, né, direta com o orixá, porque se deixar, gente, toma conta, ainda mais aqui nas redes sociais. Eu tenho certeza absoluta, com o conhecimento que eu tenho de Ifá, o conhecimento que eu tenho de Candomblé, as magias que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer, o que eu tenho anotado, se eu fosse me vender como tal, se eu colocasse minha cara nas redes sociais para dizer que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, minha live, a primeira e essa, já estava bombando. Os cortes que eu fiz da primeira conversa com o Orixá, que foi com o Oxum, né, estariam rodando as redes sociais inteiras. As pessoas estariam curtindo, porque ninguém está curtindo, né, que aparece aqui para mim. As pessoas estariam compartilhando, as pessoas estariam pedindo meu número do WhatsApp, que querem se consultar comigo, que querem comprar tal magia, querem fazer não sei o que, querem amarrar não sei quem. Não é isso? É isso. É assim que funciona de verdade. O que eu estou fazendo não funciona. Ou, a princípio, eu entendo que não vai funcionar assim, né? Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu poderia fazer exatamente o que a grande maioria faz, e não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Se faz é porque tem condição de fazer, tem capacidade para fazer, tem moral para fazer e tem disposição para aguentar o que vier por aí. Então eu digo para esses meus amigos, aos quais eu tenho vários que eu respeito muito, só tenham cuidado com isso. Não deixem as redes sociais, não deixem as demandas afastar você da sua família, afastar você da sua convivência diária com o Orixá, porque aí vira algo remoto, né? Vira algo mecânico, né?
E não é a coisa mais gostosa que, pelo menos para mim, né, é quando eu sento no chão do meu terraço, da minha casa, e faço qualquer cerimônia para qualquer orixá. É mágico, é fantástico, sem pressa, sem frescuras, exatamente como eu aprendi e venho aprendendo. É delicioso, para mim é delicioso, como é delicioso estar aqui hoje falando com vocês. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, ou que essa mensagem e alguns cortes que eu vou fazer dessa live, que depois eu vou ver o melhor tema aí, cortar e republicar na minha página, que essa mensagem chegue ao coração das pessoas, que vocês possam ser abençoados no dia de hoje por Oiá, por Inhansã, pela grande rainha dos ventos, a mãe dos 9 filhos, a esposa de Xangô, a grande feiticeira, a grande portadora do axé, da vida, a guerreira, a mulher que se transforma em búfalo, que defende seus filhos e suas filhas, que essa Oiá maravilhosa, esse orixá maravilhoso, possa me abençoar no dia de hoje, junto com seu marido, seu esposo, Xangô, e abençoar a cada um de vocês naquilo que vocês realmente desejem, realmente precisem, né? E que usem essas minhas tolas palavras que eu digo aqui para refletir, para fazer a cabeça de vocês pensarem. Não subestimem o seu ori, a sua cabeça, não subestimem o orixá, não se percam nos seus desejos, nos seus sonhos efêmeros. Busque sempre a palavra de orixá, porque ela é verdadeira. A palavra de orixá ela é verdadeira. E ela é única, porque ela vem da boca de Olodumare. Ok, gente? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Vamos em frente. Assim que eu tiver a vontade, o desejo, de novo, eu vou trazer mais um Fale com Orixá aqui. Vou trazer algum outro orixá para a gente conversar, para ler algum oriki, traduzir algum oriki, alguma reza, né? Ou falar algo mais profundo, né, sobre aquele determinado orixá. Mas eu vou ser repetitivo, mas tem tanta gente já falando dos orixás nas redes sociais que eu não vou ser um chato para ser mais um falando as mesmas coisas que todo mundo fala, né? Tem gente até inventando, né, formas de orixá, histórias sobre determinados orixás. Eu não vou perder meu tempo aqui com isso. Sempre que eu tiver alguma palavra da minha vivência, das minhas experiências, do que eu entendo como certo e como errado de comportamento, eu vou vir aqui, eu vou deixar a palavra aqui para vocês. Porque é uma missão, é uma obrigação, ok? Axé para todos, axé de Oiá para todos, beijos no coração de cada um de vocês, estamos juntos aí nessa. Abraço. E obrigado, cada um de vocês que está aqui, ó, que eu estou vendo aí assistindo, deixa eu até ler aqui, tá? Pelo menos não sei se está assistindo, né? Mas entrou aqui, ó. Dona Terezinha Castro, Dr. Paulo Felipe, um grande amigo meu, um grande doutor, amigo, parceiro, né? Edvige, Léo, Renata Rangel, ô amiga Renata, tanto tempo sumida, obrigado, tá? Obrigado aí por vocês. Tem mais aqui, Alana, Onofre, Rosa, Maria Aguiar, Edício Souza, Ayrton Moura, Antônio Parrilha, Maria Reina, aí tem uns números aqui, Maria Santa, Valdeci, Isaura, gente pra caramba, hein? José Luiz, Anísia, enfim, a todos vocês, a todas vocês, o Babalaô, Faieroju, meu amigo, obrigado pela presença, pela participação, Mariana, Valdete, Maria do Rosário, gente, muito obrigado, espero que eu tenha podido ajudar de alguma maneira, tá?
Fiquem com Deus, com as bênçãos de Olodumare e com as bênçãos de Ogá. Abraço.